Sou pessoal, bem-vindos ao meu canal, estamos aqui de volta com mais um elemento da tabela periódica e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 34, o selênio. Ele está localizado no quarto período da tabela periódica e no grupo dos calcogênios. E hoje nós vamos falar sobre um pouco da história da descoberta do selênio, as suas características físicas, os seus isótopos, a sua ocorrência e a sua produção industrial. E no vídeo subsequente nós falaremos sobre a química do selênio, o seu papel na biologia e as suas aplicações. Bom, o selênio foi descoberto no ano de 1817 pelos químicos suecos Jöns Jacob Berzelius e Johann Gottlieb Gahn. E eles fizeram essa descoberta após eles terem observado um precipitado vermelho dentro das suas câmaras de chumbo, que naquela época eles utilizavam para sintetizar ácido sulfúrico, portanto pelo processo da câmara de chumbo. E pelo que eu li, os dois químicos eram donos de uma planta industrial para a produção de ácido sulfúrico, que era localizada próxima a Estocolmo, na Suécia, e eles haviam há pouco tempo começado a utilizar a pirita, FeS2, como fonte de enxofre para a produção do seu ácido sulfúrico. A pirita que era proveniente da mina de Falun, na Suécia, que era uma mina muito famosa. Enfim, aquele precipitado vermelho que eles observaram dentro das câmaras de chumbo, eles sabiam que não era uma coisa típica do enxofre, e eles ficaram intrigados por aquele precipitado vermelho. Analisando rapidamente aquilo ali, eles viram que quando a substância era queimada, ela exalava um cheiro muito forte que lembrava compostos do telúrio, e inclusive no documento que o Berzelius escreveu relatando a descoberta do selênio, ele disse que era um cheiro parecido com o cheiro de rabanete. Então, se você nunca trabalhou com selênio ou telúrio, você pode se orientar nessa descrição. Mas enfim, a substância lá emitia um cheiro muito forte, mas análises mais completas viram que não era telúrio e que não era nenhum composto do telúrio e também nem de nenhuma substância conhecida. E logo eles concluíram que deveria se tratar de um novo elemento que foi chamado de selênio a partir da palavra grega que significa lua, basicamente porque o telúrio era chamado de telúrio por causa da terra, então, já que o selênio era parecido com o telúrio, eles pegaram a lua para chamar esse elemento. E já que nós estamos falando aqui da nomenclatura, o mineral selenita não contém selênio, né? Só deixando aqui, tentando esclarecer a dúvida, a selenita é sulfato de cálcio hidratado, e assim como o selênio é uma substância que foi nomeada a partir da palavra grega para lua, mas antes da descoberta do selênio. O selênio é um não-metal, que às vezes é considerado um semimetal, que apresenta várias formas alotrópicas e por isso apresenta várias aparências diferentes no seu estado elementar. As principais formas do selênio são a vermelha, a cinza e a preta, e essas formas têm características um pouco diferentes. Por exemplo, elas têm densidades um pouco diferentes devido às suas respectivas estruturas, sendo aproximadamente 4,8 gramas por centímetro cúbico para a forma cinza, 4,4 gramas por centímetro cúbico para a forma vermelha e 4,3 gramas por centímetro cúbico para a forma preta. O ponto de fusão do selênio é de 221 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de 685 graus Celsius. Antes de passar para os isótopos do selênio, vamos dar uma olhada melhor nos alótropos desse elemento. A fase vermelha do selênio, na verdade, costuma ser dividida em três fases: a fase alfa, a fase beta e a fase gama, todas as quais consistem em anéis com 8 átomos de selênio, similar ao enxofre. Todas essas fases são monoclínicas e elas se diferenciam apenas no arranjo dos anéis Se8 dentro do sistema cristalino. Em média, as distâncias entre dois átomos de selênio dentro de um anel são de 233 picômetros e os ângulos Se dentro de um anel são de 106 graus aproximadamente. Também existe uma fase vermelha do selênio que é amorfa. O alótropo termodinamicamente mais estável do selênio é o selênio cinza, que também é a modificação mais metálica desse elemento. Formada quando você aquece outras fases do selênio, a estrutura do selênio cinza consiste em hélices de selênio que tem uma unidade elementar que se repete a cada 3 átomos. As distâncias de selênio para selênio na mesma hélice são de 237 picômetros
e os ângulos selênio, selênio, selênio são de 104 graus. Já as distâncias mínimas de um átomo de selênio para outro que estão em hélices diferentes são de 344 picômetros. E o arranjo dessas hélices é hexagonal, portanto se trata de uma estrutura muito parecida com a estrutura do telúrio cristalino. Uma propriedade interessante do selênio cinza é que é a única fase do selênio que conduz a corrente elétrica, e mais especificamente é uma fase que é fotocondutora, ou seja, conduz melhor a corrente elétrica sob absorção de radiação eletromagnética. E essa propriedade foi muito importante no uso do selênio na xerografia, que é uma coisa que eu vou falar mais quando nós abordarmos as aplicações do selênio no próximo vídeo. Por fim, também é conhecida a forma preta do selênio, às vezes chamada de forma vítrea. Essa é uma modificação comum em que o selênio é comercializado e ela é obtida através do rápido arrefecimento do selênio derretido. Se trata de uma modificação quebradiça e lustrosa, cuja estrutura é amorfa e muito complexa. Essa estrutura consiste em anéis de selênio de diversos tamanhos. Isótopos. O selênio que ocorre naturalmente é composto por 7 isótopos. São eles o selênio 74, 76, 77, 78, 79, 80 e 82, dos quais o mais abundante é o selênio 80, com 49,8% do selênio. Já o menos abundante é o selênio 79, que ocorre em traços junto com minerais do urânio, devido à fissão espontânea do urânio. E sendo assim, o selênio 79 também ocorre em combustível nuclear utilizado. E aí o selênio 79 não é o produto, digamos assim, não é um dos produtos mais comuns da fissão do urânio, mas ele é um dos produtos da fissão do urânio que tem a meia-vida mais longa, de 327 mil anos, decaindo para o bromo 79. Dos demais isótopos que eu citei, apenas o selênio 82 também é radioativo, mas ele tem uma meia-vida muito longa, de aproximadamente 10 a 20 anos, decaindo para o criptônio 82. Os outros 5 dos 7 isótopos são, portanto, estáveis. Ocorrência. O selênio é um elemento bastante raro na crosta terrestre, com aproximadamente 0,05 partes por milhão, ou seja, é uma abundância similar à da prata ou à do mercúrio. Às vezes, o selênio ocorre no seu estado elementar na natureza, mas isso é realmente bastante raro e normalmente o selênio ocorre na forma de seleneto em associação com o enxofre. Ele forma, portanto, minerais com metais calcofílicos como o cobre, o ferro e o chumbo. O selênio também ocorre na forma de selenato e selenito, e esses ânions formam minerais realmente muito raros. O selenato, que é o análogo do sulfato com o selênio, na verdade também ocorre dissolvido em águas. Por exemplo, a água do mar contém relativamente bastante selênio, assim como o sulfato, mas eu creio que a recuperação do selênio a partir da água do mar não seja economicamente viável, pelo menos por enquanto. A produção do selênio a partir dos seus minerais raros também não é economicamente viável, e a principal fonte de selênio que nós temos é a lama anódica formada no refino eletrolítico do cobre. A queima desse resíduo, ou seja, da lama anódica, na presença de soda e a dissolução do produto em água resulta em uma solução alcalina de selenito e de telurito, que quando é neutralizada com ácido sulfúrico, faz com que o telúrio seja precipitado na forma do seu dióxido, enquanto que o selênio permanece em solução na forma de ácido selenoso, H2SeO3. Então, depois que você separa o telúrio, você pode, com a ajuda do dióxido de enxofre, precipitar o selênio elementar a partir dessa solução, e esse selênio vai ter uma pureza bastante grande. Esse é um dos métodos de produção do selênio, mas qual método você usa depende muito da pureza final que você quer obter, da sua fonte de selênio e da concentração de selênio com que você está lidando. Por exemplo, para obter um selênio de altíssima pureza, você pode recorrer à formação do seleneto de hidrogênio, que quando é decomposto vai promover a deposição de um selênio muito puro. Mas enfim, esse seria mais ou menos
algumas das possibilidades de sintetizar, de produzir o selênio. E pelo vídeo de hoje nós ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Muito obrigado, deixe seu like, comente e nos vemos na próxima, em uma semana ou duas, com a segunda parte do selênio e a parte mais interessante, a parte da química. Até a próxima, tchau!